Trabalho de conclusão de curso para bacharelado em ciência de dados. TCC 530, turma 21. Integrantes do grupo: Ádila, Claudinei, Guilherme, João, Paulo, Renan, Ricardo e Rodrigo. Orientador: William Lima Quitiliano. Olá, sou Claudinei José Silva, RA 210.0078 do curso de Ciências de Dados da Univesp do Polo Anhanguera. Olá, meu nome é João Azevedo de Lima, eu sou aluno do curso de Ciências de Dados no Polo Sapopemba e meu RA é 2105779. Olá, eu sou Paulo Henrique Novaes, discente do curso Ciência de Dados da Univesp, Polo Franca, RA 210-3669. Olá, meu nome é Ricardo Mercante, sou aluno de Ciência de Dados do Polo Meninos, meu RA é 210-6323. Olá, meu nome é Rodrigo Soares Brito, eu faço parte da turma de Ciência de Dados do Polo Sapopemba. Meu RA é 910-9786. Olá, eu sou o Guilherme Augusto Oliveira Mastellini, RA 2100770. Sou do curso de Ciência de Dados do Polo Butantan e vou continuar o vídeo aqui fazendo a narração em companhia dos meus colegas. Análise da distribuição de alunos estrangeiros no estado de São Paulo. Começamos o nosso trabalho entendendo que o crescimento da presença de estudantes estrangeiros nas escolas públicas paulistas tem imposto novos desafios. Além das barreiras linguísticas e culturais, essas crianças trazem consigo histórias de deslocamento e vulnerabilidade. O uso da ciência de dados surge como uma ferramenta para entender melhor essa realidade e propor soluções estratégicas para a gestão escolar. Então, objetivos. O geral, compreender a distribuição dos alunos estrangeiros na rede pública de São Paulo. Objetivos específicos. Identificar nacionalidades predominantes, tendências temporais, isso seria a evolução entre os anos, né, se existem picos, sazonalidades, mapear regiões com maior concentração, aplicar a clusterização em modelos preditivos, isso seria uma classificação que talvez nós não conseguimos enxergar sem um modelo estatístico, e os modelos preditivos seriam uma projeção do que vamos ter nos próximos anos ou nos próximos períodos. Tudo isso para subsidiar políticas públicas com dados confiáveis. Metodologia: a pesquisa quantitativa, descritiva e preditiva. Então vamos contabilizar, descrever e entender esses dados e prever um comportamento futuro. As fontes de dados são da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da Secretaria de Educação Municipal de São Paulo. Técnicas utilizadas. Tivemos a análise exploratória de dados, que é a primeira etapa para compreender, a estrutura dos dados, como que eles se comportam, examinar as distribuições de nacionalidades, a evolução temporal das matrículas, como que isso se comporta ao longo do tempo, e identificar padrões relevantes nos dados brutos, ou seja, existem padrões interessantes que numa primeira análise nós não conseguimos identificar. Vamos identificar esses padrões com a clusterização, que é uma análise de agrupamento. Utilizamos o algoritmo K-means, um algoritmo de machine learning para fazer agrupamentos com base em matemática, em distâncias euclidianas. O agrupamento de diretorias de educação com base em perfis semelhantes de demandas de matrícula ao longo do tempo. Então vamos agrupar também pensando na quantidade dessas matrículas e nas características das diretorias de ensino. E a possibilidade de identificar territórios prioritários para políticas públicas. Utilizamos os modelos preditivos de regressão linear, Arrima e Sarrima. Regressão linear é uma técnica estatística
que ela vai identificar uma relação entre duas variáveis, uma dependente e uma independente, e nós utilizamos essa projeção pensando em número de alunos ao longo do tempo, como variáveis dependentes e independentes. Modelo ARIMA é um modelo utilizado na análise de séries temporais e previsões de dados futuros. Ele é um modelo especializado em dados temporais. Então ele é muito bom para projetar as tendências de crescimento ou decrescimento de matrículas dos alunos. E utilizamos isso até o ano de 2029. E também complementamos com o modelo SAIMA, que ele é uma extensão, ele incorpora os componentes sazonais e ele vai colocar dentro do algoritmo um modelo de sazonalidade dentro. Então temos uma série temporal, ele vai identificar, por exemplo, fluxos migratórios específicos, eventos políticos ou fatores climáticos que impactam o modelo preditivo, impactam essa sazonalidade em pontos, em picos específicos que fogem de um modelo matemático mais simples. Ferramentas que nosso grupo utilizou foi principalmente a IDE Jupyter Notebook, que é um ambiente escolhido de desenvolvimento por causa da interação de códigos, conseguimos executar códigos em pequenas partes, conseguimos visualizar e anotar dentro do código, e a documentação ela é integrada ao fluxo de trabalho, ou seja, eu tenho um código que já é a documentação e já tem as visualizações dentro, um documento muito utilizado, um modelo muito utilizado em ciência de dados. Linguagem que utilizamos foi o Python, né? Nós analisamos nossa base, porque é a principal linguagem em ciência de dados hoje em dia, extremamente eficiente, um vasto ecossistema de bibliotecas, além de ser muito fácil de integrar em internet, banco de dados e outros sistemas. Ele é uma linguagem muito plástica e muito moderna. Bibliotecas que nós utilizamos foram o Pandas, que é uma biblioteca de limpeza e transformação e agrupamento em tabelas. O NumPy, que ele é uma biblioteca de álgebra linear, que ele trata as operações vetoriais e de matrizes em alta performance. Matplotlib e Seaborn para as visualizações e criação de gráficos. E o Scikit-learn, que é um conjunto de ferramentas de modelagem preditiva. É uma biblioteca de machine learning extremamente poderosa e utilizada profissionalmente em projetos de ciência de dados. Também utilizamos o Power BI e o Tableau, que são ferramentas de visualização, transformação e análise de dados. Ferramentas também amplamente utilizadas em análise de dados. Vamos ver os resultados agora. Após a contagem e o agrupamento dos dados, percebemos que as nacionalidades mais frequentes que recebemos esses alunos são Bolívia, Haiti, Venezuela, Angola e Paraguai. Aqui nós fizemos a regressão linear. Temos dados aqui até 2024, de 16 a 24 são dados históricos, e a partir dessa linha vermelha pontilhada é uma previsão feita pelo algoritmo de regressão linear. Então observamos uma tendência crescente, mais ou menos constante aqui, até o ano de 2029. Também conseguimos contabilizar as diretorias com o maior número de alunos estrangeiros que mais estão recebendo e acolhendo esses alunos, que são Penha, Jaçanã, Tremembé, Pirituba, Ipiranga e Freguesia Brasilândia principalmente. Temos aqui nos mapas, podemos observar essas principais regiões próximas ao centro de São Paulo, mas não necessariamente no centro de São Paulo, regiões periféricas ao centro da capital. E também os bairros com maior diversidade de nacionalidades. Esse daqui não é o maior volume, o maior número de alunos, mas é o maior número de nacionalidades dentro das escolas, que são Sé, no centro, Itaquera, Arthur Alvim, José Bonifácio, Santa Cecília. E seguimos aqui com o mapa.
aqui no centro e principalmente na zona leste da cidade. Agora vamos entender os perfis de matrícula por cluster de diretorias. Nesse algoritmo, rodamos o K-means, o algoritmo K-means, para agrupar as diretorias de ensino segundo características estatísticas que nós não conseguimos identificar de forma muito explícita. Então recorremos a esse algoritmo, e esse algoritmo quebrou em 3 clusters aqui, o cluster 0, 1 e 2. O cluster 0 é o cluster que agrupou diretorias como Freguesia Brasilândia, Ipiranga, Itaquera e Pirituba. Não são as diretorias com maior número de alunos totais, mas é o com maior crescimento de alunos em relação às outras. Então, é um perfil muito interessante, são diretorias de ensino não necessariamente próximas geograficamente uma da outra, mas são diretorias de ensino com essa característica de um crescimento, e conforme ele tem esse crescimento, também nós vamos aliar ao algoritmo de regressão linear e projetar também esse crescimento para os próximos anos. O cluster 1, ele é o cluster de maior concentração. Por exemplo, Jaçanã Tremembé pegou as diretorias de ensino que têm uma grande concentração de alunos, mas não necessariamente um crescimento muito alto. Como já tem muitos alunos e não tem um crescimento tão alto, é muito evidente que ela precisa de políticas públicas diferentes do cluster 0. Aqui alto crescimento, aqui um crescimento estável, mas extremamente volumoso nessas regiões. Já o cluster 2, nosso último cluster, ele é a exclusão dos 2 clusters de cima. Eles são as diretorias de ensino que não se encaixam, que não têm o perfil das 2 de cima, então ele é um cluster muito difuso. Tem diretorias de ensino com características bem diferentes, baixo número de alunos imigrantes, baixo índice de crescimento e uma diversidade maior de perfis. Então, os principais seriam o cluster 0 e o cluster 1. O cluster 2 seria meio que o excludente deles, né? Seria a outra parte, o que não se encaixa nesses 2 que realmente tem uma característica muito marcante. Extremamente importante para um planejamento de políticas públicas futuras na área da educação. E chegamos à nossa conclusão, que o uso da ciência de dados se mostrou essencial para embasar decisões educacionais mais humanas, eficientes e inclusivas. Com a ciência de dados, nós conseguimos identificar as regiões que merecem maior atenção no presente e as que precisam de maior atenção num futuro próximo, que vão receber muito mais alunos imigrantes. A presença dos estudantes estrangeiros é uma realidade consolidada e crescente. A diversidade cultural está longe de ser um obstáculo e ela é uma riqueza. E quanto mais nós conseguimos compreender isso e incorporar na nossa sociedade, mais todos nós ganhamos. Esse trabalho contribui para fortalecer uma educação pública acolhedora e conectada com os desafios contemporâneos. Muito obrigado.